Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, eu sou estudante de Engenharia Florestal da UTF-PR e hoje eu vou falar para vocês sobre os biomas mundiais. O que é um bioma? Então, um bioma é uma grande área de vegetação que tem um clima vigente e que ele determina a fisionomia de vegetação. Mas o que é a fisionomia de vegetação? Então, a fisionomia, ela vai mostrar as formas de vida dominantes. Então, vamos iniciar com os biomas de clima quente. Quais são os biomas de clima quente? São o deserto subtropical, floresta sazonal tropical e floresta pluvial tropical. O deserto subtropical, ele tem um clima quente e seco, ele não tem correntes úmidas e ele possui um solo seco. A média das temperaturas anuais são superiores a 10 graus e a pluviosidade é de até 1000 mililitros por ano. Aonde que vai ocorrer esse bioma? Ele vai abranger o deserto do México, a Austrália, sul dos Estados Unidos, deserto do Saara. E a respeito das plantas, nós vamos ter plantas que vão estar adaptadas, que elas vão possuir espinhos, que é o caso dos cactos, e elas vão muitas vezes fazer fotossíntese no caule. Além disso, elas podem ter defesa urticante e também tricomas com pelos para evitar a evaporação da água, já que chove pouco. Nós vamos ter nesse local um sistema radicular da vegetação das árvores profundo, porque elas vão procurar os lençóis freáticos. Já nas herbáceas, que são as ervas, elas vão ter um sistema radicular bem superficial, que é para conseguir captar a água da chuva. O segundo bioma de clima quente é a floresta pluvial tropical. Este é o clima da Amazônia, da Mata Atlântica. É um clima quente e úmido e, sendo assim, ele é muito favorável para o crescimento e muita diversidade de espécies. As temperaturas médias anuais vão ser de 20 graus, não ocorre geada nesse local e a pluviosidade anual é de 2.500 a 4.500 mililitros ao ano. A respeito da flora, nós vamos ter uma grande diversidade de formas, hábitos e espécies, principalmente de epífitas e lianas. As folhas, elas vão possuir um limbo com ápice acuminado, que é para drenar a água e evitar o acúmulo de água, já que chove bastante. A fauna tem uma grande diversidade de primatas e também nós vamos ter uma alta especialização de polinização. O que isso significa? Que, por exemplo, nós vamos ter uma única espécie de besouro que vai polinizar apenas uma espécie de orquídea, ou seja, muito selecionado. Agora nós vamos para o terceiro bioma de clima quente, que é a floresta sazonal tropical, que é a savana ou floresta tropical decídua. A temperatura média anual é de 20 graus, nós vamos ter uma pluviosidade anual que vai de 500 mililitros a 3.000 mililitros, chove bastante no verão, fazendo com que as plantas brotem, e no inverno, o inverno vai ser bastante seco, é a hora que as folhas caem. Então, o clima oscila, as folhas vão cair para que os nutrientes sejam segurados pela planta para a questão da sobrevivência. A ciclagem de nutrientes, já que todo ano cai as folhas, é bastante avançado. A flora, então nós vamos ter caules fotossintetizantes e as espécies vão fazer mutualismo com as formigas. Aonde ocorre esse bioma? Ocorre na Índia, no Brasil, no centro-oeste, no norte do Paraná, também vai ocorrer no México e no norte da Austrália. Agora nós vamos para o bioma que tem clima temperado, que são eles: floresta pluvial temperada, floresta sazonal temperada, campo e bosque. Nós vamos começar pelo campo temperado, que também podem ser chamadas de pradarias ou estepes. Vai ter um clima seco, o inverno frio com mais chuva e um verão mais seco. Chove bem pouco. O inverno frio vai ter em torno de 18 graus. Aonde se encontra esse tipo de bioma vai ser no deserto da Mongólia, no sudeste dos Estados Unidos, nos Pampas e também na Ásia Central.
vegetação, grande parte são gramíneas e herbáceas, e a fauna nós vamos ter animais como o bisão e o cavalo na Ásia. A floresta sazonal temperada ou floresta decídua temperada é aquele bioma que tem árvores com folhas que vão mudar de cor e que em seguida vão cair. Elas mudam de cor e depois caem para que elas retenham nutrientes que são nitrogênio e potássio em questão de sobrevivência. As estações do ano são bem definidas. O verão tem 25 graus em média e o inverno ele chega a 0 graus. Então nós vamos ter uma sazonalidade bastante grande na questão de temperatura. A pluviosidade no inverno geralmente é neve e no verão a gente vai ter uma pluviosidade bem regular. A floresta é rica em humus por causa da queda das folhas, que vai gerar uma ciclagem de nutrientes. Na fauna nós vamos ter os deers, os tiger beetle, que são os besouros, os black bears e os esquilos e perus. A flora, bastante carvalhos, que são as sementes dispersas por esquilos, que são chamados de bolotas, essas sementes, né, como são retratados nos filmes. Aonde que ocorre esse bioma, então, seria na costa leste da América do Norte. Nós vamos ter esse bioma na China, na Coreia, no Japão e no leste da Austrália. O próximo bioma do clima temperado vai ser o bosque. O bosque ele vai ter uma temperatura de inverno amena a 10 graus, com chuvas de inverno e secas de verão. No verão ocorrem secas que duram de 3 a 4 meses. Nesse bioma vai ocorrer os incêndios naturais. Vão estimular a quebra da dormência de semente, né, de algumas espécies, e também com esse incêndio vai estimular algumas rebrotas. A vegetação deste local é arbustiva perene. As folhas elas possuem bastante cera, que é para defender bastante do calor, e por isso essas folhas elas são chamadas de esclerófilas. Como é a flora, então? Nós vamos ter as plantas de menta, sálvia, alecrim, manjericão, e estas elas têm óleos essenciais. Ocorre no sul da Turquia, na Grécia, na Itália, no sul da França, no norte da África do Sul e na Austrália. Outro bioma de clima temperado vai ser da floresta pluvial temperada. A floresta ela é úmida e fria. No frio, no inverno, ele pode passar dos 0 graus. Vai chover muito e no verão chove um pouco menos, então é comum dar incêndios. Por exemplo, da sequoia vermelha e Douglas fir, que pode chegar a 100 metros de altura. Então, coníferas, briófitas, samambaias e arbustos. A respeito da fauna, esquilo voador, black bear, cervos, renas, castores e o veado. Esse bioma ele possui solos ácidos e rochosos. Onde que vai ocorrer esse bioma? No noroeste da América do Norte, principalmente ao norte da Califórnia e no sul do Chile, na costa sudeste e sudoeste da Austrália. Agora nós vamos para os biomas que possuem clima polar, que são a taiga e a tundra. Iniciando com a taiga é um clima polar, ela é chamada de floresta boreal também, ou floresta de pinheiros, de coníferas. Ela tem um clima sazonal, porque no verão ela pode esquentar até 20 graus e no inverno chegar até menos 20 graus. Ela possui invernos longos com neve e verões bem curtos. Esse bioma ele não existe no hemisfério sul. A respeito da flora, as folhas elas vão possuir as cículas, que vão ser ricas de cera e vão proteger do frio, não deixando perder água e também conseguindo fazer fotossíntese. E por isso, por essa característica, as florestas sempre vão ser densas e verdes. Nesse bioma nós vamos ter a 90% da vegetação da família Pinácea, que é a família dos pinos. As florestas elas ficam alagadas no verão porque derrete a neve, e esse bioma ele vai ocorrer na Mongólia, na Rússia, na China, no Alasca, no Canadá, na Escandinávia. É um clima polar, a temperatura média é de menos 5 graus, a precipitação é apenas em forma de neve, o verão pode chegar a menos 30 graus, a menos 40 graus e ocorre bastante em áreas de montanhas. E a respeito da fauna, nós vamos ter um inverno
em que a fauna ela vai migrar para a taiga para conseguir se alimentar, porque a tundra ela não suporta a vida faunística no inverno. As principais espécies as corujas da neve e os canibus. A vegetação em geral é uma vegetação úmida e alagada. O solo ele vai ficar congelado pelo ano inteiro, ele só vai descongelar pelo verão, por uma pequena quantidade de tempo, e ele vai apenas descongelar a primeira camada. E por isso os solos são jovens e são chamados de insectossolos. É isso, muito obrigada, espero ter ajudado. Tchau!